começa agora mais uma semana do Legislativo. Você sabe que a partir de agora vamos acompanhar os principais destaques da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E é hora do café com o presidente. Vamos ver o que o chefe do Legislativo da cidade tem a nos dizer. Café com o presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Presidente, essa semana vamos responder algumas perguntas de munícipes que nos procuraram através das redes sociais, pode ser? Pode ser. A Cláudia, da Vila Virgínia, perguntou por que um vereador não pode mais instalar uma praça nova, como era feito antigamente. Daniel, na verdade, quero dizer a Cláudia que nunca pôde, pois isso fere o princípio da função do parlamentar municipal. Ou seja, o vereador não pode fazer uma lei que gere despesa para a prefeitura. O nosso papel é limitado, a de fazer uma indicação, ou um projeto de lei, ou mesmo lutar politicamente dentro de uma secretaria para que determinado projeto seja executado. O que ocorria, Cláudia, antes é que, de vez fazer uma indicação, o vereador fazia uma lei, autorizando o executivo municipal de executar uma praça, um postinho de saúde, uma creche e etc. Mesmo considerando constitucional. Muitas dessas leis viraram aparelhos públicos que hoje servem à população, mas eram autorizativas e impositivas. Acontece, Cláudia, que nossa Câmara ficou com a fama, há 3 legislaturas atrás, de campeão de leis inconstitucionais. E foi então que houve um acordo entre a Comissão de Constituição e Justiça, passou a ter um filtro jurídico rigoroso que não tinha. Desde então, a nossa Câmara passou a ser uma das mais coerentes no quesito legal sobre a viabilidade de leis. E digo, Cláudia, o vereador que luta por uma praça ou qualquer tipo de obra ou aparelho público para seu bairro, trabalha, como diz, através de uma indicação e com muita conversa com a prefeitura. Presidente, então os vereadores trabalham no limite e nas responsabilidades de suas funções, não é mesmo? Daniel, os vereadores, cada um com sua representatividade legítima, busca atender às reivindicações de cada munícipe e de cada região da nossa Ribeirão Preto. Hoje, por exemplo, há uma discussão sobre função do parlamentar municipal, que é de fiscalizar o executivo ou de fazer leis. Essa função deverá ganhar corpo nos próximos anos. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até a próxima semana. Eu que agradeço, Daniel, espero ter respondido e quero mandar um beijo para toda a população da Vila Virgínia e região, Jardim Progresso, Parque Ribeirão Preto, Adão do Carmo e toda a adjacência. E estamos aqui à disposição de todos os munícipes de nossa cidade. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara, pela internet no câmararibeirãopreto.sp.gov.br e através das redes sociais. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. E agora você vai ver o que foi assunto nas sessões ordinárias de terça e quinta-feira. Acompanhe. A Câmara de Vereadores deliberou ordem do dia com 8 matérias, entre elas 2 vetos do Executivo Municipal. A primeira matéria da pauta foi o veto total ao projeto de lei do vereador André Luiz da Silva sobre política pública de combate ao trabalho escravo, ou em condições análogas. O veto foi acolhido. Também acolhido o veto total ao projeto de lei do vereador Paulo Modas sobre publicação de advertência contra a exploração sexual de crianças e adolescentes em classificados de jornais, revistas, periódicos ou qualquer tipo de mídia.
A proposta do vereador Valdir Vilela foi aprovada. Pelo projeto, clínicas e residências geriátricas ficam obrigadas a manterem em suas unidades equipamentos destinados à oxigenoterapia contínua e seus complementos. Também aprovada a proposta do vereador Samuel Zanferdini e presidente Walter Gomes. O projeto de resolução institui o diploma comemorativo aos atletas de qualquer modalidade esportiva de Ribeirão Preto, que se destaquem em competições nacionais e internacionais. Aprovado o projeto de resolução da mesa da Câmara Municipal sobre o convênio para a cessão de estagiários de direito para prestarem serviços junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também aprovada a proposta do vereador Cícero Gomes da Silva para a constituição de comissão especial de estudos que vai acompanhar a aplicação dos recursos obtidos pela Prefeitura com a Desenvolve SP para obras de recapeamento asfáltico nas ruas e avenidas do município. Os vereadores aprovaram o projeto de resolução apresentado pela mesa diretora em atendimento ao requerimento do autor. Outros dois projetos, dos vereadores Cícero Gomes e Léo Oliveira, denominam logradouro público ao próprio municipal. A sessão ordinária da última quinta-feira teve 7 projetos na pauta. A votação começou com a aprovação do projeto de lei do presidente Walter Gomes, que obriga estabelecimentos de hospedagem, como hotéis e motéis, a promoverem a acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Em seguida, os vereadores aprovaram o projeto de lei do vereador Ricardo Silva, que inclui o projeto Quebrando o Silêncio no calendário oficial de eventos do município de Ribeirão Preto. Trata-se de um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 8 países. Também aprovado o projeto de decreto legislativo do vereador Marcos Papa, que declara hóspede oficial do município Marta Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia, que virá a Ribeirão Preto proferir palestra em comemoração aos 50 anos do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. O vereador André Luiz da Silva também teve seu projeto aprovado. A proposta institui pacto social para o combate ao trabalho escravo. Entre as medidas propostas está o esclarecimento sobre os aspectos éticos e legais das relações de trabalho. Aprovada a redação final do projeto de resolução da mesa da Câmara Municipal sobre a proposta apresentada pelo vereador Cícero Gomes da Silva, que constitui comissão especial de estudos para acompanhar a aplicação dos recursos obtidos pela Prefeitura com a Desenvolve SP para obras de recapeamento asfáltico nas ruas e avenidas da cidade. A mesa diretora apresentou mais 2 matérias, ambas aprovadas. A primeira trata-se do projeto de resolução que autoriza o Legislativo a colocar veículo automotivo à disposição do juiz eleitoral em regime de comodato pelo prazo de 24 meses. E a outra dispõe sobre a transferência de veículos ao patrimônio público municipal. Ribeirão Preto é a primeira cidade a receber a exposição itinerante Memorial da Resistência de São Paulo. A intenção é retomar fatos históricos por todo o estado. Dá só uma olhada. A Secretaria Municipal da Cultura está recebendo a exposição no Memorial de Resistência de São Paulo. O programa prevê a itinerância da exposição em todos os municípios do estado. Ribeirão Preto é o primeiro município a receber as obras do memorial, graças à parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura, do MARP e do MIS, com o CISEM, Sistema Estadual de Museus e Memória de Resistência de São Paulo. A diretora da exposição, Kátia Filipini Neves, detalha o evento. Ribeirão Preto está sendo a primeira cidade que nós escolhemos para fazer essa exposição. É uma exposição que ela está sendo numa parceria, né, dentro de um programa de apoio às ações do CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus. Então a gente vai fazer agora aqui, em novembro vamos fazer na cidade de Santos e tem várias outras cidades do interior de São Paulo e do litoral que a gente pretende fazer. A ideia da exposição, na verdade, ela é só um mecanismo para divulgar e trabalhar com outros programas como o Inventário dos Lugares da Memória, o programa Coleta de Testemunhos e, além disso, ações educativas e ações culturais, que o que nós queremos é que as pessoas da cidade participem, referenciem, né, indiquem seus lugares de memória, o que ela se lembra de praças, presídios, delegacias que participaram do movimento de resistência e de repressão e que nos ajudem a construir essa memória. Karina Alves Teixeira, integrante da equipe do Memorial, fala sobre a pesquisa.
Isso aqui é somente um pontapé, né, para que a cidade se apodere desse conhecimento, desses lugares da memória, e a partir daí novos conhecimentos desses lugares sejam divulgados, sejam conhecidos e que essa exposição seja expandida, não só pelo Memorial da Resistência, mas pela própria cidade de Ribeirão Preto. A exposição contará com o apoio do MARP e do MIS, Museu da Imagem e do Som, como explica Evaldo Arantes. Mais uma parceria do MIS, Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto, onde orgulhosamente estamos recebendo a exposição a Memorial da Resistência. Para o MIS, muito importante, fundamental, o que está acontecendo com o MIS de 1 ano e meio para cá. Kátia Filipini Neves fala da duração da exposição em Ribeirão Preto. Ela inaugura agora na quinta-feira, dia 14, e vai até o dia 18, que é um sábado, 18 de outubro, no sábado. Das 8 às 18, de terça a sexta, e aos sábados é das 12 às 18. A Comissão Especial de Estudos, que analisa os problemas de atendimento na saúde municipal, se reuniu mais uma vez no último dia 7. Um fato lamentável marcou esse novo encontro. Os representantes da Fundação Sinhá Junqueira, que presta atendimento preferencialmente aos usuários do SUS, e da COMED, que presta serviço à UPA, marcaram e não compareceram à reunião. Os vereadores membros da comissão ficaram indignados com as ausências e vão repetir o convite. Acho que um verdadeiro descaso e uma falta de respeito muito grande, não só para com essa comissão de estudos, mas uma falta de respeito principalmente para o usuário do serviço público, para o cidadão ribeirão-pretano. Realmente é uma situação que parece que quer ficar alheio às verdades que têm que ser ditas e, infelizmente, está faltando coragem, talvez. Diante dessa situação aqui, nós vamos ter que estudar, né, Bertinho, Léo, quais as providências que nós vamos tomar. Eu só também queria fazer esse reparo, né, deixar isso constado em ata, o nossa indignação por essas duas ausências. Mas há pessoas interessadas na saúde da cidade e atenderam o convite. Presentes ao encontro, representantes das faculdades Barão de Mauá, Ricardo Lessa, e da UNAERP, Gustavo Trevisan, que possuem cursos de medicina e convênios para estágios na rede de saúde. Ricardo Lessa ressaltou os problemas da contratação terceirizada. Não existe, né, um contrato de trabalho, não existe uma relação de trabalho, vamos dizer assim, direta entre a prefeitura. Ele não é um médico contratado, ele é um médico concursado, ele não tem um plano de carreira, ele simplesmente é um plantonista que está prestando serviços à nota fiscal, né, enfim, como pessoa jurídica, e que está, vamos dizer assim, se ele não puder, não existe nenhum tipo, né, de contrapartida em termos de punição, porque, olha, eu sou prestador, eu não posso prestar, alguém vai prestar. Então, você pode prestar, então fica a cargo da empresa gerir toda essa escala de plantões e etc, e que eu sei efetivamente que não deve ser um trabalho fácil e simples, porque realmente isso deve acontecer com uma frequência grande, a questão da ausência dos médicos nos plantões. Já Gustavo Trevisan falou da importância dos estágios de medicina para o futuro da profissão. E é um campo de estágio bastante rico, né? Em razão das múltiplas patologias que a gente acaba atendendo ali na UPA, por exemplo, ou nas outras unidades de saúde de um modo geral. Então, essa parceria, né, entre as universidades de um modo geral e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto é extremamente importante para a formação do futuro médico e do futuro profissional que vai estar atendendo aí também nessas unidades de saúde e em outros hospitais. Ao final, a comissão resolveu que vai convidar novamente a Fundação Sinhá Junqueira e a COMED. O secretário municipal da Saúde será o último a ser ouvido. E a Escola do Parlamento da Câmara Municipal promoveu mais um evento na casa. É a palestra Princípios da Administração Pública. O público era formado por funcionários públicos, entidades da comunidade, imprensa e universitários. O consultor em gestão pública, Eduardo Luiz Viana Gonçalves, autor da palestra, abordou a importância do servidor público para a qualidade da prestação do serviço público com a observação dos 5 princípios básicos da administração pública. Fundamentos para se chegar à excelência no serviço público de atendimento ao cidadão. É fundamental se obedecer ao LIMP. Guardem essa palavra. Vai trabalhar no serviço público,
limpe. Legalidade. Tem que fazer tudo que está na lei. Impessoalidade. Eu não tenho que fazer o que é bom para mim. Eu tenho que fazer o que é do meu cargo, da minha atribuição, efetuar. Moralidade. Eu tenho que fazer as coisas certas. Publicidade. É divulgar de forma transparente tudo aquilo que está sendo feito. Porque se não tem nada escuso, nada torto ou equivocado, por que não ser público? E eficiência. Então o LIMP é fundamental que seja obedecido para que o serviço público não cometa irregularidades, imoralidades ou atos que não sejam de interesse realmente coletivo. Isto é fundamental. A aposentadoria se dá no regime geral para quem contribui com o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Mas quem nunca contribuiu com esse órgão de previdência pode se aposentar? A gente vê todos os dias pessoas dizendo o seguinte: eu nunca contribuí para a Previdência Social, o que eu devo fazer? As pessoas acham que é tarde começar a contribuir para a Previdência Social. Eu vou dar um exemplo de duas situações, de um homem e de uma mulher, em que no momento que ela acha que não tem mais nada para fazer, é o momento que ela deve começar a contribuir. Olha só que interessante. O homem se aposenta com 65 anos de idade e a mulher se aposenta com 60 anos de idade. Só que ela exige também 15 anos de contribuição. Ora, se a mulher começa com 60, se ela começar com 45 anos, quando ela acha que é tarde para começar a contribuir para a Previdência Social, aos 60 ela terá a idade para se aposentar e terá também os 15 anos de contribuição. Para o homem é a mesma regra, só que ele pode inclusive começar mais tarde. Olha só, a aposentadoria para o homem é aos 65 anos. Então, se ele começa a contribuir com 50 anos de idade, quando ele acha que é tarde, com 65 ele poderá ter a sua aposentadoria por idade, porque ele terá 65 anos e 15 anos de contribuição. Mas se já passaram dessa data, 60 ou 65, o que fazer? Além da Previdência Social, existe um sistema de Seguridade Social que compõe também um negócio chamado Lei Orgânica da Assistência Social, mais conhecido como LOAS. O LOAS é um benefício de prestação continuada concedido pela Previdência Social para homens e mulheres com mais de 65 anos que nunca fizeram qualquer contribuição para a Previdência Social. Mas além da idade, é preciso comprovar que a família não tem condições de mantê-los para que então o Estado substitua a família e conceda um benefício de um salário mínimo mensal. Muito se fala no tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria. Mas qual será a idade mínima para requerer o benefício por contribuição? Olha, esse é um grande mito que a gente vai sanar aqui agora. Quando as pessoas se aposentam pelo INSS, homem precisa se aposentar com 35 anos de contribuição e mulher com 30 anos de contribuição. E não há idade mínima para ter direito a este benefício. Basta ter 35 anos se for homem e 30 anos se mulher. Mas nós já ouvimos dizer, mas não tem que ter uma idade de 60 anos se for homem ou 55 anos se for mulher? Se for servidor público, a regra é diferente. Aí sim, a pessoa que trabalha com regime estatutário, ou seja, aquela pessoa que é concursada e trabalha no serviço público e não se aplica as regras da CLT, que é o seletista, essas pessoas terão que se aposentar aí sim com idade mínima, mas no INSS não. Homens com 35, mulher com 30, sem qualquer limite de idade. E um detalhe, preste atenção. Se o homem se aposentar um dia antes dos 35 anos de contribuição, ou a mulher um dia antes dos 30 anos de contribuição, isso pode gerar uma perda de até 30% no valor da aposentadoria. Então tome cuidado, porque o dia certo é importante para definir quando você vai se aposentar. A TV Câmara acompanhou o vereador Genivaldo Gomes, que foi verificar o trabalho gratuito realizado para a FATESA, Faculdade de Tecnologia em Saúde. O parlamentar ficou muito satisfeito com o empenho do Dr. Mauad, presidente da instituição. A escola começou em 89 e esse projeto foi desenvolvendo e que culminamos com a faculdade. Hoje nós temos um trabalho de cidadania importante quando nós fazemos esse trabalho gratuito para a população brasileira
de Ribeirão Preto e da região, e além do mais, nós temos a oportunidade de divulgar conhecimento, melhorando a atenção médica não só na nossa cidade, na região, como em todo o país, inclusive Mercosul, e estamos estendendo todo o nosso braço, inclusive para a região da África. Eu acho que esse é um trabalho o objetivo maior da faculdade é divulgar conhecimento. E aproveitamos com isso, fazemos esse trabalho de cidadania, de atender as pacientes gratuitamente dentro desse projeto de ensino. Se você tiver a oportunidade, Luciano, de vir aqui de manhã cedo, você vai ver uma verdadeira rodoviária. A região toda encaminha os seus pacientes para fazer ultrassom nas mais diferentes áreas para aqui, para a faculdade. Fiquei aqui e sabe, a gente fica até de boca aberta de tanta coisa, tanta novidade que tem nessa faculdade. Dr. Moad tem há 25 anos no mercado e tem o que tem de melhor em imagem, o que tem de melhor em tecnologia, está aqui nessa escola, nessa faculdade. E está atendendo a população de Ribeirão Preto gratuitamente. Como ele diz, parece uma mini rodoviária aqui na frente da faculdade, entendeu? Parece que é uma mini rodoviária aqui dentro, passando com tanta gente que entra e sai, fazendo o exame gratuito aqui na faculdade da FATESA. O vereador Marcos Papa participou nessa semana da gravação do programa Ponto de Encontro da TV Câmara. E o assunto foi o meio ambiente e a região Lagoa do Saibro, que foi foco da discussão. Aquela região que foi privilegiada pela natureza, uma região lindíssima que a nossa cidade tem e que Ribeirão Preto eu tenho pedido um olhar especial para aquela região por se tratar realmente de uma região única, uma das regiões mais especiais do Brasil, do mundo, que está aqui em Ribeirão Preto, que é uma área de afloramento e de recarga do aquífero Guarani. Nós temos ali um tipo de solo especial que promove essa reposição desse manancial que nós temos aqui em Ribeirão Preto, que é esse grande reservatório de água doce subterrânea que é o nosso aquífero Guarani. De quem é a maior responsabilidade na preservação do aquífero Guarani, se não de nós ribeirão-pretanos? Seja quem for o prefeito, sejam quem forem os vereadores, as autoridades, é de Ribeirão Preto a responsabilidade. E é verdade que a população ela delega para os seus representantes a responsabilidade de tomar as atitudes, de prevenir, de planejar, de proteger esse manancial e, evidentemente, as pessoas que vivem no entorno do aquífero Guarani, daquela região de afloramento e recarga. Agora, isso interessa notadamente a todos os ribeirão-pretanos, a todas as cidades. Você sabe que o aquífero ele alcança 4 países, né? Mas no caso de Ribeirão Preto, mais especificamente que estamos falando, todos nós bebemos da água que vem daquele aquífero. Então, o que acontece naquela região não é de interesse só dos moradores que moram no Jardim Interlagos, no Jardim Juliana, na Lagoinha, não é dos moradores que residem no entorno daquela nascente do Córrego das Palmeiras, não. É de todo mundo que mora em Ribeirão Preto, de todos nós. As administrações vêm pecando, o nível de recarga do aquífero ele vem diminuindo, né? A natureza não está dando conta de repor aquele manancial no ritmo que nós estamos consumindo. Nós temos um departamento de água que desperdiça água, né? E esse departamento de água que desperdiça água, ele acaba não tendo, que é o DAERP, ele acaba não tendo a autoridade moral de exigir da população que economize água. Era o que deveria estar sendo feito agora, onde nós estamos vivendo talvez a maior crise hídrica da história do Brasil. Não adianta os administradores porem a culpa na chuva, pôr a culpa em São Pedro. Não adianta, nós estamos em 2014. O administrador ele tem que estar preparado para olhar todas as variáveis. A chuva é uma delas. E preparando qual é a estratégia para lidar com esse risco. Pode chover ou pode não chover. Não adianta agora nessa situação na qual estamos ficar culpando a chuva, ficar culpando Deus, ficar culpando os santos. A responsabilidade de quem está com a caneta na mão e a chave do cofre. E por falar em água, o vereador Capela Novas também vai tratar um pouco sobre esse assunto, citando as necessidades do DAERP, que é o Departamento de Água e Esgoto da cidade. Agora no Momento Câmara. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade.
Eu sou o Luciano Neto, estou ao lado do vereador Capela Novas, que vai falar sobre a necessidade de modernizar o DAERP. Uma instituição precária, que por muitos anos não recebeu o investimento devido da administração pública. E hoje, com o avanço tecnológico, há necessidade de se investir para modernizar o DAERP de nossa cidade. Um departamento que cuida da água e é um bem precioso que as pessoas necessitam diariamente da água. Só que, infelizmente, ainda não recebeu o tratamento, o treinamento, o investimento e a modernização que o departamento necessita. A gente fala tanto, né, em tecnologia, que os Estados Unidos toma conta de tudo, só que desapareceu um avião e a gente percebe que esse avanço tecnológico, 2 homens acho que resolveram o problema de que o Brasil e o mundo precisam de investimento. Ninguém mais comenta sobre o assunto. Lamentavelmente, é o que está acontecendo no DAERP. O DAERP precisa ter o avanço tecnológico, mas com solução urgente de se resolver as questões. Tanto da extensão da água, da troca da rede, porque tem redes aí em bairros antigos que estão há quase 100 anos sem a devida recuperação. Então precisa sim modernizar o DAERP urgentemente para o bem da população de Ribeirão Preto. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. A vereadora Glaucia Berenice se utilizou do espaço que teve no programa Transparência, gravado na última quarta-feira, para falar sobre os problemas que envolvem o Hospital Santa Lídia. Na oportunidade, a vereadora também ressaltou a importância da oposição da Câmara para a fiscalização das ações do Executivo. Acompanhe. O Hospital Santa Lídia, a Fundação Santa Lídia, tem sido alvo de muitas críticas pela maneira como a administração municipal tem utilizado para a contratação de terceirizados na UPA, em outros BDSs, e nós precisamos que haja transparência, são nossos recursos, são recursos públicos, e o Tribunal de Contas ele deixa muito claro que precisa de estar no orçamento essa dotação orçamentária para contratação, para compra de bens e serviços e até mesmo para que haja um cronograma de investimento. Como é que vai ser feito o investimento, né? Um planejamento, uma programação de investimentos. E com base nessas 2 recomendações do Tribunal de Contas é que nós estamos requerendo que o município faça essa correção, né? E então nós vamos ver agora os próximos desdobramentos. A senhora está esperando que haja uma posição do Ministério Público que essas contas apareçam, o que está sendo usado, o que não está. É esse o fim que a senhora deseja? Principalmente para que haja transparência no orçamento municipal, a exemplo das outras fundações. Eu estou lá a dizer, a Fortec, Fundação Feira do Livro. Todas já fazem isso. Todas elas constam no orçamento e nós temos acesso a essas informações. Por que o Hospital Santa Lídia não? Né? Fica essa grande incógnita que nós queremos respostas. Depois não adianta aparecer com uma dívida impagável, que ninguém vai saber o que é, não é? O momento é esse, né? O momento de corrigir é agora. Exato. A senhora acha que o governo, porque assim, vocês fazem parte da oposição, a senhora também. Essa oposição, não apenas política, mas é uma oposição de fiscalização, não é interessante para o governo, para corrigir certos desvios que possam acontecer? Que a prefeita, a gente pode aqui dizer que ela não está em todo lugar, não conhece tudo. Não é importante essa fiscalização até para a própria prefeita? Com certeza. Nós temos visto que a Câmara Municipal tem feito uma oposição muito responsável. Nós não temos levantado nada sem que haja uma fundamentação, um conhecimento aprofundado, porque denúncias toda hora chegam infundadas. Vocês devem receber e-mails aí aos montes, né? É verdade, mas precisamos de ser responsáveis e temos que fiscalizar, temos que ir a fundo e no sentido de corrigir. Na verdade, o que nós queremos é o bem da cidade. Lógico. Nós disputamos uma eleição, saímos, né? Não saímos vitoriosos, saímos perdedores da eleição, enquanto majoritário, enquanto prefeito, mas somos vereadores da cidade que querem, fizemos um juramento, né? De zelar pelo bem-estar da cidade. Então, tudo aquilo que a gente aponta é para melhorar, é para que haja um bom uso dos recursos, que são poucos, recursos públicos sempre são insuficientes.
E no fim do primeiro semestre foi publicada no Diário Oficial da União uma lista com 79 instituições que obtiveram resultado negativo no índice geral de cursos que não assinaram o termo de saneamento de deficiências do MEC. A baixa qualidade de ensino e o alto número de cursos abertos sem planejamento pelas instituições são refletidos negativamente nesses índices, que muitas vezes abarcam os cursos de direito. Falamos sobre esse assunto com o presidente da OAB de Ribeirão Preto. Veja a opinião dele. Eu penso que a demanda acentuada de cursos de direito realmente é bem preocupante. Penso que a OAB, dessa busca institucional que nós fizemos referência agora, eu penso que a OAB tem que estar vigilante, eu penso que isso é de uma importância salutar, é muito importante. Só que eu acredito também, e tenho dito isso, e falo isso, que eu acredito assim num judiciário também muito avançado. Eu sonho com um judiciário, por exemplo, nessa função social que também tem o poder judiciário, como poder da República. Eu acredito muito num judiciário pedagogo. As pessoas às vezes têm alguma dificuldade de entender essa minha expressão e eu explico isso. Eu penso sim que existe um número de universidades, de faculdades que não atendem de forma adequada o aluno. Sim, eu acredito nisso. Acredito também que nós temos alguns problemas institucionais da OAB de fiscalizar todos os cursos de direito. Também acredito nisso, vejo isso com uma dificuldade, às vezes, um pouco até acentuada. Mas eu acredito nesse judiciário de uma ordem pedagógica, eu vou explicar como. Vocês imaginem se, num determinado momento, numa determinada evolução da sociedade civil, de uma forma geral, o judiciário, atendendo o pedido do cidadão e da cidadã, começar a responsabilizar as universidades pelo curso defeituoso. Vocês não me perguntem de que forma que isso ocorreria. Aí os praticantes, os estudantes do direito poderiam aí encarar responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva. Eu estou falando isso de uma forma geral. Vocês imaginem que coisa importante o judiciário começar a sentenciar no sentido de responsabilizar a universidade, a faculdade A, B ou C, reconhecendo que o curso praticado por essas universidades foi um curso defeituoso, condenando esta universidade, por exemplo, a devolver todo o dinheiro investido durante os anos, inclusive condenando a universidade ao pagamento de um dano moral a esse aluno, a essa aluna. Então eu vejo com muita preocupação esse número acentuado de cursos de direito, eu vejo isso com muita preocupação. Penso que a OAB tem sim que acompanhar a evolução, tem que ficar perto dessa questão que é importante, que diz respeito à sociedade civil, mas eu penso que todos temos que estar juntos nesse desafio, né, que é controlar esses estudos de péssima qualidade, né? E penso que o judiciário aí poderia ter uma função importante, responsabilizando esses cursos de direito, essas faculdades e essas universidades por esse ensino eventualmente defeituoso. E o Semana do Legislativo fica por aqui. Nos encontramos no próximo final de semana com o nosso resumo semanal. Até lá!